Mais uma vez, o cessar-fogo na guerra do Oriente Médio está sendo abalado. Os Estados Unidos bombardearam o Irã por 2 dias consecutivos, e o Irã respondeu atacando imediatamente países do Golfo. O presidente Trump fez declarações duras, dizendo que o Irã não existirá mais. Hoje, vamos dar uma olhada nisso. Vamos direto ao assunto. Atualmente, Estados Unidos e Irã estão trocando ataques por 2 dias seguidos. O acordo para a assinatura do Memorando de Entendimento do Cessar-Fogo foi alcançado de forma dramática, mas agora o cessar-fogo está novamente em risco. Primeiro, foi o Irã que começou. O Irã atacou com drones um navio de bandeira panamenha que passava pelo Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos classificaram isso como uma clara violação do acordo de cessar-fogo. O Comando Central dos Estados Unidos respondeu imediatamente, anunciando que realizou ataques aéreos contra infraestruturas de reconhecimento, instalações de comunicação, bases de defesa aérea e depósitos de drones do Irã, ou seja, instalações militares. Os Estados Unidos deixaram claro que, enquanto continuarem os ataques contra navios mercantes, não descartam novas ações militares. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã reagiu fortemente. Eles afirmaram que os Estados Unidos atacaram 5 postos avançados na costa sul do Irã e alegaram que foram os americanos que quebraram o cessar-fogo primeiro, iniciando imediatamente operações de retaliação. O Irã anunciou que lançou mísseis balísticos e drones contra instalações militares americanas no Kuwait e no Bahrein, e advertiu que, se os Estados Unidos repetirem ataques desse tipo, a resposta será ainda mais forte. Além disso, pressionaram, dizendo que as negociações em andamento podem ser interrompidas, caso as ações militares americanas continuem. Felizmente, até o momento, não há relatos de vítimas confirmadas nos ataques de ambos os lados. Os Estados Unidos também informaram que não houve grandes danos às principais instalações militares americanas, e o Irã, por sua vez, não divulgou detalhes sobre a extensão dos danos. No entanto, ambos os lados continuam a responsabilizar um ao outro, alegando que foi o adversário quem violou primeiro o acordo de cessar-fogo. O acordo de cessar-fogo permanece oficialmente, mas ataques aéreos e mísseis continuam, aumentando rapidamente a tensão. Há receio de que qualquer confronto possa agravar a situação mais rápido que o previsto. Por enquanto, os Estados Unidos e o Irã estão se enfrentando diretamente, cada um alegando que o outro cometeu o primeiro erro. Ambos afirmam que estavam cumprindo o memorando de entendimento do cessar-fogo e acusam o outro de ter quebrado o acordo primeiro. Os Estados Unidos consideram que o ataque do Irã, usando drones contra navios comerciais que passavam pelo Estreito de Hormuz, é uma clara violação do cessar-fogo. Em especial, os Estados Unidos enfatizam que o Irã violou por conta própria o acordo que garantia a passagem livre de navios civis e explicam que o recente ataque aéreo foi uma resposta direta a essa violação. Por outro lado, a posição do Irã é completamente diferente. O Irã afirma que os Estados Unidos aumentaram as tensões ao continuar apoiando aliados regionais como Israel e ao reforçar o poder militar ao redor do Estreito de Hormuz, o que, segundo eles, constitui uma violação do memorando de entendimento para o fim da guerra. Além disso, o Irã argumenta que, como o ataque aéreo dos Estados Unidos ocorreu primeiro, seus próprios ataques com mísseis e drones foram uma retaliação legítima. Em meio ao acirramento das acusações entre os dois lados, o governo dos Estados Unidos divulgou uma mensagem ainda mais firme. O vice-presidente J.D. Vance afirmou que o Irã assinou o acordo de cessar-fogo e que os Estados Unidos o respeitaram, acrescentando que, caso haja divergências na interpretação do acordo, elas devem ser resolvidas por meio de canais diplomáticos. Ele alertou que, se houver insatisfação com o acordo, basta ligar, e que respostas militares são inaceitáveis. Declarou que violência será revidada, deixando claro que, caso o Irã ataque novamente, os Estados Unidos responderão ainda mais forte. O perigo é que ambos se dizem vítimas. Os Estados Unidos questionam ataques a navios mercantes, e o Irã critica o apoio militar americano. Mesmo com o acordo de cessar-fogo, as interpretações divergem, abalando a confiança diplomática e aumentando o risco de ruptura das negociações. Trump também adotou postura mais dura. O presidente Trump disse em sua rede Truth Social que após o Irã violar o cessar-fogo, aviões americanos atacaram depósitos de mísseis, drones e uma base de radares costeiros iraniana, afirmando que eles provavelmente nunca a aprenderão. Ele ressaltou ainda que pode chegar o momento em que não poderemos mais ser razoáveis e teremos que concluir militarmente o que começamos com tanto sucesso. E se isso acontecer, o Irã deixará de existir.
O presidente Trump alertou que, se o Irã seguir atacando navios no Estreito de Hormuz e descumprir o memorando de entendimento, os Estados Unidos podem iniciar grande operação militar. Na verdade, do ponto de vista do presidente Trump, é uma situação em que ele não pode deixar de ficar muito irritado. Ele concordou em assinar o MOU para abrir o Estreito de Hormuz, mesmo enfrentando críticas internas nos Estados Unidos de que estava cedendo demais ao Irã. Mas o Irã continua atacando navios mercantes, então é natural que ele esteja insatisfeito. Mas há também um ponto positivo. A situação no Estreito de Hormuz, que até recentemente estava muito tensa militarmente, mostrou sinais temporários de estabilização, e os navios do nosso país também estão conseguindo sair da área de risco um após o outro. Como o governo e as companhias de navegação monitoraram a situação local em tempo real e ajustaram o momento da partida, vários navios coreanos conseguiram sair do Estreito de Hormuz em segurança. Ainda não é hora de ficar totalmente tranquilo, mas o fato de que pelo menos a movimentação dos navios voltou a ser possível está sendo avaliado como uma notícia positiva. Restam 3 navios coreanos perto do Estreito de Hormuz, com 13 marinheiros coreanos a bordo. Somando 30 coreanos em navios estrangeiros, 43 pessoas permanecem no local. O governo segue monitorando a segurança dos marinheiros com autoridades locais e organizações, oferecendo apoio conforme mudanças na situação marítima. Dos navios restantes, 2 estão programados para se deslocar imediatamente para uma área segura assim que os preparativos para a partida forem concluídos. No entanto, a situação é diferente para o último navio, o Namur-Ho. O Namur-Ho teve o casco danificado por um ataque do Irã, dificultando a navegação, e está sendo reparado em Dubai. Devido à inspeção do casco e troca de peças, a navegação não pode ser retomada de imediato. Os reparos devem terminar em meados de julho, liberando a partida depois disso. O governo também planeja continuar fornecendo o apoio necessário até que o Namur-Ho possa zarpar, monitorando continuamente o andamento dos reparos e a segurança da tripulação. Há outro ponto interessante. O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã está novamente instável, e de fato, ambos os lados trocaram ataques militares por 2 dias consecutivos. Apesar dessa instabilidade no cessar-fogo, o mercado está se mostrando mais calmo do que o esperado. Isso já vinha acontecendo anteriormente também. Normalmente, quando ocorre um conflito militar no Oriente Médio, os preços internacionais do petróleo disparam e os mercados de ações globais costumam ser fortemente afetados. No entanto, recentemente, a volatilidade causada pela guerra no Oriente Médio tem se mantido em um nível limitado. Os investidores também estão observando a situação de perto. Mas, por enquanto, o clima é de que a possibilidade de uma escalada para uma guerra total ainda não é considerada alta. No mercado, avalia-se que o conflito deve se limitar a respostas militares restritas. Como não houve grandes interrupções no fornecimento de petróleo, nem bloqueio total do Estreito de Hormuz, avalia-se que o mercado de energia não sofrerá impacto imediato. O transporte de petróleo segue em grande parte normal, então a situação ainda não chegou ao ponto de abalar toda a cadeia de suprimentos. Não é possível garantir que esse clima continuará. Novos ataques no Estreito de Hormuz ou interrupções no transporte de petróleo podem mudar rapidamente o sentimento do mercado. Apesar do momento de calma, desdobramentos futuros ainda podem alterar drasticamente o sentimento dos investidores. Na verdade, o motivo pelo qual este cessar-fogo é facilmente abalado está na própria natureza do acordo. O memorando de entendimento assinado desta vez não é um tratado de paz que encerra completamente a guerra, mas sim um acordo político que visa suspender temporariamente os conflitos militares e dar continuidade às negociações subsequentes. Em outras palavras, não foi um acordo assinado após a resolução de todos os conflitos entre as partes, mas sim um consenso para interromper os disparos a fim de evitar um confronto maior. Por isso, mesmo após o acordo, a desconfiança e a vigilância mútua não foram eliminadas. Os Estados Unidos suspeitam que o Irã pode atacar navios mercantes a qualquer momento ou continuar a pressão militar por meio de grupos armados na região. Por sua vez, o Irã acredita que os Estados Unidos continuam pressionando ao apoiar Israel e outros aliados. Como o acordo foi firmado sem confiança mútua, qualquer pequeno incidente poderia facilmente levar a um novo confronto militar. Nessa situação, mesmo um confronto acidental ou um mal-entendido pode aumentar drasticamente a tensão. Mesmo que um dos lados alegue que está apenas se defendendo, o outro pode interpretar isso como um ataque, levando a uma retaliação e a um ciclo vicioso de confrontos. De fato, nesta ocasião, ataques a navios mercantes, bombardeios e retaliações com mísseis ocorreram em rápida sucessão, mostrando claramente o quão frágil é a estabilidade do cessar-fogo. Atualmente, o acordo de cessar-fogo ainda não foi oficialmente rompido.
No entanto, como as ações militares continuam e o tom das acusações entre as partes está aumentando, se as negociações subsequentes não tiverem sucesso, este acordo de cessar-fogo pode ser abalado a qualquer momento. Por isso, no meio diplomático, há avaliações de que o processo de construir confiança mútua é uma tarefa muito mais difícil do que simplesmente manter o cessar-fogo. Até agora, tanto os Estados Unidos quanto o Irã continuam suas ações militares apenas para pressionar o outro lado. O que mais preocupa os especialistas são os imprevistos que podem surgir daqui para frente. Se ocorrerem grandes perdas humanas em uma base militar dos Estados Unidos, ou se instalações militares essenciais do Irã sofrerem grandes danos, ambos os lados podem adotar respostas muito mais fortes do que agora. Além disso, se um navio civil afundar ou marinheiros estrangeiros forem vítimas ao passar pelo Estreito de Hormuz, a pressão da comunidade internacional pode aumentar ainda mais. Nesse caso, é grande a possibilidade de que o atual memorando de entendimento de cessar-fogo perca sua eficácia. As negociações subsequentes podem ser interrompidas e não se pode descartar a possibilidade de ambos os lados priorizarem respostas militares em vez da diplomacia. Embora nenhum dos dois lados tenha declarado oficialmente uma guerra total até agora, como qualquer pequeno incidente pode aumentar rapidamente a tensão, os acontecimentos dos próximos dias serão uma variável importante que pode determinar a situação no Oriente Médio.